Estamos começando o 8º episódio do podcast Propósitum. Eu sou Eduardo Arruda e hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro de negócio, Leonardo Amatos, especialista em finanças, investimentos e também mentora essa área de investimentos. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter topado, né, essa conversa aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, Dudu. Estamos aqui para sempre desenvolver mais a parte do assunto que é tão importante, investimentos, né? Algo que ninguém aprende, a gente só vai aprender em casa muitas vezes e ainda através de árduos exercícios, né? Aprende na pele. Sim. Leonardo, também conhecido como TED, é isso? TED, isso. Legal. Para quem está escutando a gente no Spotify ou quem está assistindo a gente no YouTube, já aperta no curtir, no sininho. Eu sempre quis falar isso, né? E agora eu tô aqui todo feliz falando. É isso aí, curte, comenta, compartilha. Mas para saber quem que está aqui conosco hoje, puder contar de maneira resumida a trajetória do Leonardo, né? Da onde que nasceu a tua relação com o dinheiro, com as finanças, com o investimento. Certo. Bom, eu sou da Grande São Paulo, da periferia ali da Grande São Paulo, né? E para quem conhece esses grandes centros, a parte da periferia sabe a dificuldade que é financeira. Então, eu convivia com gente de todas as classes sociais, né? E eu via que quem tinha sucesso era quem sabia mexer com dinheiro. Então, começou a partir daí do interesse. E eu vi, não, eu tenho que dominar o meu dinheiro para poder mudar de vida, né? Eu tenho que agradecer muito a minha família que me deu bastante educação, bastante cultura e que me possibilitou buscar o conhecimento. Então Sim. foi aí que eu fui atrás dessa parte do dinheiro. E sempre tive o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Eu lembro que era criança, via alguma propaganda de banco na TV, eu vou trabalhar nesse banco. Né? Eu já tive esse sonho. Eu Já teve apontava, eu quero trabalhar no banco porque eu quero ser rico. Eu pensava assim. É bem isso, era onde estava o dinheiro. Era onde estava o dinheiro, então eu quero trabalhar lá. Eu quero trabalhar lá, vamos lá. E foi, na época eu trabalhava num resort, né? E daí roubaram o carro que eu tinha, um Uninho. Com o dinheiro desse carro, eu vou pegar e vou pra Europa. E peguei o dinheiro, fui pra Inglaterra. Eu fiquei uns 3 meses lá. E daí meu pai me enchendo o saco, que eu não tinha terminado a faculdade ainda. Daí foi que surgiu um convite para ir para um banco. Uhum. E daí ele falou, não, volta pra cá, eu tenho um convite para você para trabalhar no banco, não sei o que, é o que você queria. Daí eu, voltei pro Brasil, terminar a faculdade e trabalhar no banco. E comecei já numa área boa de investimentos, análise de mercado asiático. Qual? Né? Eu já tinha um apreço bem forte pela cultura asiática, então eu juntei o útil ao agradável, fui avaliar essa parte de mercado. E detalhe, foi pré-crise de 2008, né? Então o primeiro e grande desafio foi a crise de 2008 ali. Então já chegou no momento pesado do mercado que exigia bastante de ti, né? Quando eu entrei era mil maravilhas, né? Sim. Todo mundo falando só compra, 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 que tá tudo ganhando, né? Então quando a maré sobe, todo mundo flutua, né? Sim. E daí depois quando a água baixa... Aí que a gente vê quem que é bom mesmo no mercado para ficar. Exatamente, quem tá de calça curta ou não. A gente se conheceu no mercado financeiro, né? Eu também tive uma trajetória no banco, eu fiquei 12 anos no mercado financeiro. Primeiro ano, eu fui funcionário do Silvio Santos, trabalhei no Banco Pan-Americano. Minha avó adorava, né? Ela contava para as amigas dela, né? E o meu netinho trabalha pro Silvio Santos, mas não era bem assim. E aí depois eu fiquei 6 anos no Santander, depois 6 anos na Quanta, no grupo da Unicred, né? Até então, onde a gente se conheceu, e aí tu fez um trabalho lá excelente. Eu rodei o Brasil inteiro, em 18 estados, né? Implementando um braço, né? Dessa operação de captação. E aí eu atendia todos os especialistas de cada região, né? E quando eu te conheci, eu falei, caraca, esse é o cara mais técnico que eu conheci, quem mais entende, mais profundo, né? Eu até, assim,
às vezes eu ia para casa e ia pro Google. Eu falei, meu Deus, o que ele falou ali que eu não entendi? Então, é um cara altamente qualificado para quem está aqui, né? Escutando a gente no podcast não costuma ler o currículo de todo mundo, porque senão a gente, né, ficaria consumindo um tempo longo, principalmente o teu. Então, eu queria te fazer uma pergunta que a gente não combinou. Como a maioria dos meus convidados eu nunca combino. Quando uma pessoa eleva o seu nível de consciência, ela começa muitas vezes a escrever os seus valores. Sim. Aí cada um escreve os seus valores. Um fala, em primeiro lugar, Deus, um exemplo. Em segundo lugar, uma reflexão que às vezes as pessoas normalmente não têm, que é eu. Normalmente não, a pessoa não coloca ela na base de valores. Como prioridade. Como prioridade, coloca assim, Deus, que, né, na minha opinião também, quando eu vou escrever meu Deus está em primeiro lugar, mas coloca família, saúde, e que tem que ter, óbvio, mas esquecem do eu. Né? Então aqui está uma reflexão já, eu. Aí coloca família, coloca saúde, e algumas pessoas nem colocam dinheiro ou a finanças na sua base de valores. Sim. Né? E o dinheiro está em qual escala na tua base de valores, Leonardo? Olha, eu vou agora você falando, me remeteu a um treinamento que a gente deu em 2015 lá em Criciúma, para alguns médicos no auditório se eu não me engano, da Unimed. A gente colocou justamente como que eu organizo, onde é a prioridade. E eu coloco prioridade você. Né? Então, se a gente for trazer as prioridades na minha vida, eu tenho: segundo está a minha família, terceiro está Deus e quarto, dinheiro. Essa é a prioridade. Sim. Né, hoje. Mas dinheiro está sempre dentro das minhas prioridades. Né? Mas não é aquela situação que todo mundo pinta que é a parte ruim, né? É só o dinheiro, é só o dinheiro. Não é o dinheiro que importa. Eu tô antes do dinheiro, minha família tá antes do dinheiro. Então é um dinheiro que proporciona tudo aquilo que eu priorizo antes dele mesmo. Quando a gente aprende com os orientais, e é um povo muito sábio, né? Muito longevo, e eles falam sobre o propósito em 4 pilares, né? É bem comum a literatura oriental trazer o propósito em 4 pilares. Eles colocam, em primeiro lugar, fazer algo que eu amo. E não é romantizar, é base de talentos. Sim. Cada um nasceu bom em alguma coisa e ruim em muitas coisas. Né? Existem infinitas coisas. Sim. Então somos ruins na grande maioria das coisas que existem. Até porque a gente não conhece nem a metade das coisas que existem. Então a gente é ruim, ou ignora, ou desconhece quase todas elas. O pouco de coisa que a gente conhece, a gente é bom e só numa pequena parte dela. Nessas coisas que a gente é bom é que a gente tem que atuar. Então aí que a gente fala, nossa, aquela pessoa trabalha com fluidez, trabalha com um sorriso no rosto, é óbvio, porque ela trabalha com aquilo que ela ama. Segundo pilar, e não que seja menos, né? É formado em 4 pilares, igual uma casa, ela vai ter que ter aqui uma cadeira, tem que ter os 4 aqui para estruturar. Em segundo lugar, é fazer bem feito. Então, se eu amo fazer aquilo, eu farei repetidamente e também farei com profundidade. Então, é fazer bem feito. Então, eu vou entregar aquilo com amor e aí, toda vez que eu entregar meu trabalho, ele vai ser bem feito. Por quê? Porque eu não estou fazendo por um outro motivo. Eu faço porque eu gosto. Certo. Então, estou ali. O terceiro pilar é ser bem remunerado por isso. É dinheiro. Cara, então, se tu for pegar a base oriental, que é um dos povos mais sábios, escrituras mais de 100 anos com livros, falando sobre isso. Então, a base, né, se eu pegar o propósito da minha vida em 4 passos, o terceiro passo é dinheiro. E nem está falando que é menos ou mais importante que o outro, mas está ali entre eles. E o quarto é servir. Então, eu preciso, com o meu trabalho, amando, fazendo bem feito e fazendo muito dinheiro com ele, conforme a proporção de fazer e fazer bem feito, servir o mundo. E quanto mais eu sirvo, a roda volta. Mais eu recebo, mais eu faço bem feito e mais eu amo estar naquele processo. Então, o dinheiro está em todo lugar. E ele, normalmente, né, para as pessoas bem-sucedidas, ele não é o número 1 de valores. E outra coincidência entre as pessoas de sucesso é que ele também não é desconsiderado entre os 4 ou 5 principais valores. Não é mesmo? Sim, ele tem que sempre estar dentro das prioridades. Isso. Né? Sempre quando eu faço algum trabalho com algum mentorado,
Primeira coisa que eu coloco é liste 10 objetivos na sua vida, né? Ou as 10 coisas que você tem que priorizar, que é o melhor para o seu estilo de vida, daquilo que você não abre mão na tua vida. E se dinheiro não aparecer nesses 10, eu tenho que colocar. Porque é justamente ele que vai custear a maior parte desses objetivos, Claro. a maior parte Todos. das prioridades. Tu colocou ali, por exemplo, né? Normalmente a família, para a grande maioria das pessoas, vai estar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, Uhum. né? A base, né? É o dinheiro que vai possibilitar colocar comida na mesa, é o Exato. dinheiro que vai possibilitar a parte de educação, o vestuário, a casa. Você precisa do dinheiro. Se você prioriza a tua família, tu precisa do dinheiro para gerir Claro. tudo isso. E o brasileiro, ele se dá bem com o dinheiro, ou essa não é uma relação muito amigável? Como que é a nossa cultura em relação a isso? Se a gente for falar do brasileiro como um todo, basta a gente pegar dados que saíram agora pelo IBGE em 2022, com o censo. 50% dos brasileiros tem uma média per capita, uma renda média per capita de R$ 567 mensais. R$ 567 é o valor da renda média por pessoa Por pessoa. no Brasil, de um adulto na fase economicamente ativa. Assim, a gente está falando per capita. Então, Então criança, tá certo. Então entra todo mundo. por família. Tá. 50% dos brasileiros. A gente está falando mais de 100 milhões de pessoas. Tá. Tá? Então, se a gente colocar assim. Se a gente colocar só os trabalhadores, quem trabalha e quem ganha, 67% ganham até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, a gente está falando aí de nem R$ 2.500. É muito Alguém pouco. sobrevive com R$ 2.500? É muito pouco. Muito pouco. É. Né? E se a gente for olhar a parte de cima da tabela, né? Cima da Porque agora tabela. eu fiquei curioso para saber a outra ponta, né? Eu falo um pouquinho disso para meus alunos, mas hoje eu tô com o especialista, então eu vou deixar contigo, né? Como que fica a parte de cima dessa tabela para a gente saber o seguinte, quem que é o rico no Brasil? Falando em dinheiro, né? Não tô falando de outras coisas, tá falando de dinheiro, é isso. Vamos falar, os 10% mais ricos no Brasil, eles ganham a partir de R$ 8.000. Só que R$ 8.000, desculpa, ninguém é rico Ninguém é ganhando rico, R$ 8.000. Aquilo que a gente imagina, né? É. De rico, de pegar avião, de ir pra primeira classe, de, sabe, então agora eu vou pra Dubai. Não vai. Com 8 mil não vai nem comprar o aéreo. Vai comprar Não vai. um aéreo e acabou. Assim, se a gente for pensar hoje numa capital, não estou falando nem em grandes centros, né? Não estou falando Rio de Janeiro, São Paulo, tô falando capital, qualquer capital do país. Para você ser classe média, tu vai ter que ganhar 15 mil por mês, Sim. 20 mil por mês, para você poder pagar plano de saúde, Isso. educação, alimentação, moradia. Um carro normal. Um carro normal. Exato, né? você não vai, né? Assim, se a gente for falar um Kwid de 70 conto, Isso. cara, desculpa. Desculpa, não é olha, carro popular isso Eu aí não sei se eu tô nunca. velho, Léo. Mas na minha época o carro popular era 19 mil, 29 Era mil. 10? Lembra, Hoje carro popular é 90 mil. lembra que eu falei que roubaram o meu Uno para eu viajar para a Europa? Então, naquela época o seguro pagou acho que 11 mil, né? 11 Sim. mil. Então, isso era carro popular na época. Tá, e agora vamos falar de rico mesmo, pode ser? Podemos. Porque tu falou dos 10%, eu quero saber o 1%. Olha, o 1%, O pessoal que tá junto com o Neymar. aí ele tá no 0,01. Que está contido no 1 também. Sim, tá contido no 1, tá contido no 1, né? Mas se a gente for falar de 1%, a gente tá falando aí de rendas superiores a 50 mil, né? Que ainda... 50 mil. 50 mil. Tá. Que ainda não é um rico. Sim. 50 mil por mês ainda não é rico. Sim. Né? É. Se você quer ser rico, ter aquele padrão que a gente falou, de uma viagem internacional por ano, escola de primeira, carro confortável, casa confortável, sair para jantar, ter uma vida social ativa, a gente tem que ter no mínimo 100 mil de renda mensal aí. Sim. Então, quem são esses ricos, né? Normalmente, você, como consultor, atende muitos empresários. Não, quero dar resposta já, né? Você atende muitas pessoas, né? E também dá mentoria para muitas pessoas. Sim. Quem são essas pessoas que detêm
esse 1, 2, 3, 4% de maior riqueza no Brasil? O que elas fazem, né? Se a gente for pensar no 1%, basicamente são empresários. Empresários. São empresários, né? Ou eles têm uma empresa de sucesso, ou eles são profissionais liberais que montaram uma empresa dentro da tua profissão. Isso. Né? Então, assim, mas todos envolvidos com empresas, né? O que pode acontecer? Algum cargo de alguma grande gerência de Sim, alguma que é uma grande exceção, empresa. uma Aí é exceção. exceção. Aí a gente está falando de grandes executivos. Exato. Mas se a gente for pensar dos CEOs, o CEO mais bem pago no Brasil não chega a 200 mil de salário. Claro que ele tem muito bônus, né? Tem jogador de futebol que ganha muito mais. Não, quase todos os jogadores da Série A ganham mais, Sim. né? Uhum. Quase todos ganham mais. E aí, já que tu falou em jogador de futebol, não mudando de assunto ainda, né? Só um breve comentário sobre isso. É muito comum a gente ver o jogador de futebol com a mesma ideia do ganhador da Mega Sena, não é mesmo? Porque Sim. ganha muito dinheiro, mas não sabe o que fazer com aquilo. Normalmente, depois que passa um determinado tempo, volta para a pobreza, né? Exatamente. É justamente a falta de gestão, né, que a gente vê. Ele não tem a visão de médio e longo prazo que a profissão exige. Porque um atleta de alto desempenho, ele não é atleta a vida inteira. Não. Atletas, eles são de alto desempenho no curtíssimo espaço de tempo. Em um curto espaço de tempo. E é naquele curto espaço de tempo que ele vai ganhar a maior parte da renda dele. Muitas vezes a renda da vida toda, 90% é ganho naquele período. Sei lá, 5 a 10 anos, ele recebe 90% da renda. Exatamente. Então ele precisa receber e gerir bem para perpetuar. Sim. Né? E é uma máxima até que eu falo. Você só vai ganhar dinheiro trabalhando. Não é no mercado financeiro. O mercado financeiro é para você perpetuar esse teu patrimônio. Boa, gostei disso. Agora eu vou pedir para tu repetir. Tá. Vou pedir pro Mac colocar o teu arroba bem agora, né? Arroba TEDinvest. TEDinvest. Né? Do Instagram, para chamar. É isso. Então quer dizer que a gente faz dinheiro normalmente, mais comum sendo empresário. Um trabalho, um homem, uma mulher, trabalhando, construindo uma grande empresa. Isso. Né? Abriu uma empresa, a empresa teve sucesso, ou ele é um profissional liberal e que a partir daquela entrega dele ele foi se posicionando, gerando valor, contratando outras pessoas, a empresa dele começou a crescer, né? A gente percebe alguns players famosos, né? No Brasil, o pessoal do mercado digital, né? Foi construindo ali, tem alguns nomes muito famosos, né? Que foram construindo o seu ecossistema, então, ou seja, com muito trabalho, ele virou milionário. Exatamente. E aí, a partir desse momento, é que entra a gestão financeira. Que é para perpetuar. Exatamente. Blindar, é isso? Depois que você ganha o teu dinheiro no trabalho, na empresa que você desenvolveu, você usa o mercado financeiro para perpetuar dentro dos teus objetivos. Não dá para ficar rico em um dia, tipo com day trade? Aí você tá falando de uma das maiores armadilhas que o mercado prega, né? Quem ganha dinheiro com day trade, com parte de alavancagem, é a corretora ou quem trabalha no mercado. É a exceção da exceção da exceção quem ganha mercado. Quem busca o day trade, ele é antiético, ele é inocente ou ele é preguiçoso? Olha, ele pode ser inocente, eu acredito que seja inocente e preguiçoso, né? Porque ele acredita em milagre. Ele acredita em milagre. Ele acredita que é possível ganhar consistentemente 10% ao mês. Ele acredita que milagres acontecem todos os dias, né? Desculpa, não acontecem. Não. Quem ganha dinheiro com day trade é a corretora, é quem trabalha no mercado financeiro, é quem vende o curso ali falando sobre day trade, né? Exato. Porque, olha, quando a gente vai analisar toda uma carteira de investimentos, a gente sempre olha longo prazo em uma distribuição pro objetivo de cada um em classes de ativos diferentes. Claro que em todos os perfis, inclusive no conservador, vai ter um percentual em renda variável. Mas essa renda variável construída dentro dos objetivos de cada investidor. Sim. Tá? O day trade não tem nenhum delas. Porque o day trade não tem perspectiva nenhuma.
ele é momento. Sobre o tempo, a gente consegue prever muita coisa que pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas o que vai acontecer hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe, não tem controle. Né? Voltando pro anterior, eu queria te perguntar o seguinte, o cara trabalhou, fez dinheiro, tá? Trabalhou, fez dinheiro. Quando que ele tem que começar a pensar no dinheiro dele em alocar no mercado financeiro? Porque é o seguinte, ele começou a fazer grana, tá? O cara tá em ascensão. O cara, ele fez a empresa dele, primeiro mês faturou 0, depois 0, depois 0, depois 0. Depois faturou 50 mil no quarto mês, aí já gastou 45 com juros, que ele precisou pro capital de giro até ali. Daqui a pouco, né? Quem tá olhando de fora diz que é do nada. Começa a dar certo, mas ele tá lá 10 anos fazendo aquilo, ajusta o processo, acerta, e aí começa. Aí ele começa a faturar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, dependendo da operação, do ramo, do que for. A gente vai ter uma margem distinta, né? Sim. Tem gente que fatura 1 milhão, mas o Prolabore é 20 mil, né? Tem gente que fatura 1 milhão e o Prolabore pode ser 500 mil. Sim. Né? Então depende muito da operação. Quando que essa pessoa precisa começar a olhar para o mercado financeiro e falar assim, eu preciso pegar parte disso e começar a colocar no mercado financeiro. Então, quando que ele faz isso? São duas perguntas. Tá. E mercado financeiro versus mercado imobiliário. Aonde que ele vai começar? Ele vai começar a olhar primeiro para um mercado. Vou comprar isso aqui para me garantir. Aqui em Florianópolis é muito comum a pessoa construir kitnet, né? Certo. Ela vai lá, pega um terreno da família, meu avô morreu, bora construir umas kitnet pra gente alugar. Né? Esse é o principal. Olha, eu acho que deve ser o principal investimento. Na região. Na região. Então, então é isso. Quando que eu tenho que começar a olhar para o mercado financeiro e né? Como que eu olho o mercado financeiro e o mercado imobiliário? Tá. Bom, o mercado financeiro ele tem que começar a olhar no D0. No D0. É antes dele começar a empresa. Sim. Porque ele precisa entender, tá, quanto que vai gerar de resultado para mim na empresa? Né? Qual que é a lucratividade, qual é a margem que eu vou ter naquele negócio? Porque muitas vezes, se a tua margem for menor do que você vai ganhar no mercado financeiro, desculpa, não vale a pena investir no negócio. Né? Vale a pena investir no mercado financeiro, que você ganha com mais previsibilidade um percentual sobre um capital. Sim. Mas estou investindo na minha empresa, estou ganhando mais do que no mercado financeiro. Perfeito. Não estou faturando no primeiro, estou ainda utilizando crédito, estou utilizando as reservas. Você precisa reconstruir toda essa base. Primeiro, se o dinheiro tá caro para investir no teu negócio, vai diminuir a margem de lucratividade do teu negócio. Então você precisa ver outros mecanismos de financiar, né, essa operação. Mas sempre tendo, primeiro, uma reserva da tranquilidade. Uma reserva que vai deixar você tranquilo. Então o primeiro passo de tudo isso é uma reserva. É uma reserva. Essa primeira reserva que é a reserva da tranquilidade. Tá. Esse é o apelido carinhoso? É o apelido carinhoso que eu trago. Tá. Porque o mercado inteiro fala reserva da emergência. Tá. Pô, reserva da emergência, a emergência vem no minuto seguinte que você acabou de falar. Isso, já me dá uma sensação ruim, né? Tipo assim, esse dinheiro eu vou ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora, Exato. É pra emergência, não vou jogar fora. Não, é da tranquilidade. Da tranquilidade já dá até mais paz, né? Dá mais paz, porque justamente é aquela reserva que vai te deixar tranquilo. É a reserva que vai te possibilitar que se naquele mês a tua empresa não faturar nada, tu vai conseguir honrar todas as tuas dívidas, vai conseguir pagar teus funcionários e vai conseguir dormir tranquilo. Tá. E tem uma fórmula para isso? Sei lá, 4 meses do faturamento da minha empresa eu teria que ter, ou na pessoa física, 4 meses dos meus gastos. Agora vai começar a série das respostas que eu mais dou. Que não pode ser depende. Depende. Porque depende da realidade de cada um. Tá, porque mas se depende o cara do ganha... tipo de negócio. Vou dar um exemplo. Tá. Eu tenho cliente que ele mexe com importação, certo? Ele importa e essa importação, para fazer sentido, ele precisa importar no volume. Ele importa 6 meses de vendas. Então são 6 meses que ele precisa custear em D0.
Então ele precisa de uma reserva que supra 6 meses da operação, para caso ele não venda, certo? Mas tem aqueles que eu tenho cliente que todo mês está vendendo. Isso, que é a né? maioria. Que é a maioria. Né? Se a gente for pensar na maioria, Isso. que todo mês vende aquela previsibilidade, Isso. recebe aquela previsibilidade, quanto que tu indicaria de tempo de reserva para esse? Para a empresa, 3 meses de capital de giro. Tá. Para pessoa física, se é o empresário, eu estimo em torno de 12 meses do custo de vida mensal. Aí, pessoa física. E lembrando, o empresário precisa dividir o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Sim. Né? Se é uma pessoa jurídica que vende todos os meses, 3 meses de fluxo de caixa ali, tranquilo. Se for pessoa física, 12 meses. Que é um percentual pequeno. Que... De empresas e de pessoas que conseguem fazer isso. A gente bem viu na pequeno. pandemia, saiu um estudo, eu não lembro mais. Eu li na época, né? Uhum. Acho que já estamos há 4 anos da pandemia, é isso? 21, Isso, 4 22, anos. 3, 4. 4 anos, saiu um estudo das empresas que teriam que ter pelo menos 3 meses de capital de giro e eles deram um percentual, eu não lembro, vou chutar, tipo 8% das empresas no mundo, elas possuem 3 meses de capital de giro, o restante não. Então por isso, né, tanto Por isso que a gente teve muito problema na pandemia, por isso que os governos tiveram que gastar muito dinheiro para socorrer pessoas e empresas. Então tá. Existe algum tipo de perfil, e não de perfil, né, conservador, moderado ou rajado, existe algum tipo de perfil de pessoas que tu identifica que são as pessoas que mais se dão bem com dinheiro e fazem as reservas e fazem o que tem que ser feito? Tipo assim, ó, normalmente é uma pessoa, sei lá, assim, sabe? Tipo, se a gente fosse desenhar uma persona, olha, Certo. a pessoa que faz isso, não tem uma persona, é igual pra todo mundo. Ou tem, normalmente é uma mulher de 40 anos, casada, sei lá, tipo, tem algum traço que a gente possa identificar da pessoa que tem essa relação mais próxima com o que tem que ser feito com o dinheiro? Sim, eu vou... Quem tem mais consciência sobre o que tem que fazer com o dinheiro, eu nem vou colocar homem e mulher, mas é uma relação de uma pessoa a partir dos seus 40 anos que teve a consciência de que INSS não vai custear a velhice dela. Cara, eu nem lembrava mais dessa sigla. Viu? INSS. INSS. Existe ainda? Não sei, faz tanto tempo que eu não falo sobre isso. Mas eu lembrei justamente da média de todos os clientes que eu atendi, são mais de 7 mil pessoas que eu atendi nesses últimos 16 anos de profissão. E aquelas pessoas que tomam consciência e que fazem uma gestão efetiva do dinheiro são aquelas que passaram dos 40 anos, porque teoricamente estão próximos de se aposentar. Às vezes tem um pai, às vezes tem um avô que está aposentado e ainda depende de ajuda de parentes, né? Essa relação que a gente está falando aqui do dinheiro, dessa percepção, dessa persona, se a gente fosse apertar um pouquinho mais, que não é talvez o nosso principal motivo da conversa de hoje, mas essa relação favorável com o dinheiro, a gente percebe que essa pessoa teria o quê? Uma evolução de nível de consciência. Essa pessoa talvez conseguiu quebrar algumas crenças, porque talvez ela viu o pai gastando de maneira errada, a mãe gastando de uma maneira indevida, daqui a pouco olhou para o vô que foi lá e fez um empreendimento e faliu. Daqui a pouco essa pessoa está cheia de traumas, cheia de crenças, tem medos, e a gente entra num movimento de repetição natural, né? Inconsciente. Bem inconsciente. Bem inconsciente, né? A gente é mais fácil a gente repetir do que não repetir. Exatamente. Né? Essas questões. Então, é por isso que eu acredito que tu falou ali a idade dos 40 anos, porque eu também entendo que é muito difícil alguém abaixo de 40 anos elevar um nível de consciência, entender por que dessa importância da minha relação com o dinheiro, com o patrimônio, com a riqueza, com a prosperidade, e o não pertencer à minha família de origem em relação à riqueza. Porque o que é comum?
Muitas vezes a gente demora, sei lá, 7 gerações para mudar o padrão de vida de uma outra pessoa dentro da mesma família. Sim. Né? Então vem na pobre, 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 classe média. Classe média, classe média, classe média, classe média, classe média, rico. Né? Então, demora normalmente muito tempo. Né? Ou quando a gente, ou se nós somos o sétimo, ou se não, ou se a gente quebra essa ordem e a gente antecipa esse processo. Muitas vezes, eu não sei se tu já viu isso, eu já vi, mas eu queria tua opinião como especialista daí na parte de dinheiro, mas tu já viu isso na parte comportamental, de que a pessoa conseguiu romper uma barreira de crenças, de traumas, né, de repetições familiares ali, e essa pessoa não ser muito bem aceita. Do tipo assim, ih, lá vai o riquinho, ah, agora comprou o carrão, olha lá ela de novo indo para Paris. Olha eles, né, de novo naquela vinícola, né? Tu já percebeu esse movimento? Tens alguma história para contar para nós? Olha, só quem tá abaixo de você que vai falar mal. É. Quem tá no mesmo ambiente acima de você vai querer te empurrar, vai querer te puxar. Isso aí gera conforto. Né? Eu gosto dessa frase. É isso, porque só vai falar mal de ti quem não tá no teu nível. Só fala mal de ti quem não tá no teu nível, acha que foi sorte, não estava contigo durante todo o processo. Sim. Né? Ou muitas vezes só te acompanha em rede social e daquele jeito stalkeando. Sim. Então, assim... E dos teus familiares, dos teus clientes, muitos deles são os primeiros milionários ou é mais comum, né, eles já chegarem de uma família rica? Olha, 99,9% são os primeiros. São os primeiros? É. Até hoje eu tive 2 clientes que eram herdeiros. O restante, todos construíram a própria riqueza. E os herdeiros, trazendo aqui, a grande maioria também não foi preparado para fazer a gestão daquele patrimônio. Não. Não, né? Não. Já sai vendendo fazenda, já sai vendendo casa, já... Aí vou me remeter à época da faculdade. O porquê? Lembra das nossas escalas de prioridades? Sim. Muitas vezes a prioridade daquele empresário de sucesso não estava a família. Né? E o herdeiro, simplesmente, ele estava sendo deixado de lado, né? Pela família. E eu estou falando em matéria de carinho, de atenção, né? E não de conhecimento. Eles achavam que pagando conhecimento ia suprir tudo. Mas, na verdade, só nutria, muitas vezes, algum sentimento de raiva até mesmo, né? Assim, com o herdeiro. E às vezes é um trabalho que eu faço também de psicólogo, né, nessas horas. Imagina. Né? Que você tem que pegar e falar, não, calma, tua vida é tua vida, a vida dos teus pais é a vida dos teus pais, a vida dos teus avós é outra vida. Você tem que ter controle da sua vida. Tu não vai acabar com a sua vida por culpa de outra pessoa. Calma, tome as tuas próprias rédeas, seja adulto e vamos em frente. Né? E vamos gerir esse patrimônio de maneira direta. Porque eu lembro desses 2 casos, que foram casos de pessoas traumatizadas com isso e que queriam, na verdade, falir as empresas. Então, ou seja, eles queriam falir a empresa? Queriam falir as empresas. Porque eles se sentiam menosprezados porque não tiveram atenção enquanto família. Né? Porque os pais priorizavam mais a empresa do que a própria relação familiar naquela época, né? E daí, não, calma, se você falir a empresa, tu acabar com a tua vida. É acabar com a tua vida que tu quer? Se for, é melhor você acabar com a tua vida e deixar... Isso, e deixa a empresa. E deixa a empresa, deixa os outros, deixa a vida dos outros tranquila. Mas se você só quer pregar, só quer dar uma lição, então faça diferente. Faça da maneira que você queria ter feito. Que fizessem contigo. Sim. E foi assim que eles mudaram e fizeram uma boa gestão. Eu vejo que tu ajuda muito nesse processo, né? De gestão, de acompanhamento, de direção, até de psicólogo, tu falou, né? Sim. De acompanhar. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez não seja tão simples,
mas ela é bem importante. Para que a gente possa mudar do estado atual para um próximo estado desejado, e quase que 100% das pessoas querem chegar nesse próximo nível. Tá. Né? Principalmente no meio onde a gente vive, as pessoas que a gente conecta, o ambiente, a nossa ambiência, todo mundo que a gente conversa quer o próximo nível. Independente do seu nível. Sim. Estou no nível 1 milhão, eu quero 1 milhão e 1. Eu quero aprender mais, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero me espiritualizar mais, melhorar minha relação com o dinheiro. Eu quero mais. E pro próximo degrau. Próximo degrau. Beleza. Quando uma pessoa senta na frente do Leonardo para contratar, e diferente lá do jogador de futebol, a nossa profissão de especialista, consultor, mentor, que é a ideia do professor, quanto mais velho, mais a gente ganha. Essa é a parte boa dessa profissão que a gente escolheu. Né? Diferente de outras profissões que vai chegando a idade e vai perdendo valor de mercado. Né? A nossa a gente vai sendo mais valorizado com a passagem do tempo. Claro, né? Porque a gente continua estudando todos os dias, se especializando, então continua atual, digital, rápido, só que com experiência. É o efeito de juros compostos na nossa vida. Exato, muito bom. Então, qual que é a transformação, tá? Qual que é a transformação? Essa transformação que o Leonardo, que é tão técnico, tão especialista, e olha com tanto cuidado para cada cliente, né? Como que é essa transformação do antes, do durante e do depois do cliente quando ele chega na tua mentoria ou na tua consultoria? Vamos lá. Primeiro eu começo com uma conversa para identificar onde que a pessoa está. Identificado onde ela está, eu identifico onde ela quer chegar. Qual é o degrau que ela quer atingir? Qual é o nível que ela quer atingir? Essa pessoa que tu atende é uma pessoa que quer organizar suas finanças ou ela já é um investidor? Eu priorizo quem já é investidor. Tá. Quem já é investidor. Já é um nível de consciência daquela pessoa que, olha... Pelo menos já começou a investir uns 50, 100 mil, sei lá, ele já começou e... Ele já sabe lidar com as finanças, ele já sabe que o básico do básico é gastar menos do que ganha, né? Se ele está gastando muito, ele precisa ganhar mais para ter um dinheiro para investir. É aquela pessoa que já sabe que você precisa investir antes em você mesmo do que investir nas suas coisas, né? Então, esse nível de consciência ele já precisa ter. Tá. Né? E daí ele vai vir comigo para saber onde investir efetivamente para atingir o seu objetivo. Então, daí a gente define onde que ela está, onde ela quer chegar e a gente traça o caminho juntos, certo? E daí, ali eu vou entrar em alguns níveis de consciência dela. Eu vou mostrar que mercado financeiro não faz milagre, que é um caminho, desculpa falar, mas é chato. É chato pra caramba, por isso que ninguém estuda isso. Né? Cara, é chato, porque é cansativo, demora pra acontecer. Demora pra acontecer. Quando a gente vai falar de uma carteira de sucesso, é 15% de rentabilidade ao ano. É demorado. Claro, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. É não tem igual mágica. a gente sempre aprendeu. É no trabalho duro, com estratégia de longo prazo. Isso. É igual pra tudo. Isso. Quero ir pra academia, primeiro dia vai ser o quê? Péssimo. Eu não sei Vai. nem pegar o peso, não sei nem qual é o movimento e nem o nome da máquina. Exatamente. Não é isso? O cara chega pra ti, tu vai explicar, talvez alguns já tem um nível de consciência, outros talvez não, né? Pra entender isso. Então, eu vejo que tu tens esse cuidado dessa transformação de entender esse passo a passo da pessoa. Vamos supor que eu quero, então, esse passo a passo, quem tá aqui nos escutando, e fala o seguinte, olha, eu comecei, eu tô com um dinheiro ali que eu comecei a investir, a minha carreira começou a dar certo, meu empreendedorismo começou a dar certo, eu quero saber o seguinte, como que eu vou fazer os primeiros passos, Leonardo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o dinheiro na poupança e depois a gente conversa. Não, como são esses passos aí? Não, a gente já vai desde o primeiro início, desde o primeiro dia, a gente já vai, eu já vou entender onde ela está, onde ela quer chegar, e os investimentos a gente vai fazer aquela primeira reserva da tranquilidade. Eu sempre vou trazer em 3 caixas diferentes os investimentos da pessoa. Primeiro, a caixinha da tranquilidade. Eu tenho que encher ela inteira? Não necessariamente. Tá. Né? Pode é ideal distribuir. que você, se você tiver capital suficiente para encher ela logo de cara, é o melhor. Mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Eu posso já ir nutrindo as 3 caixas?
prioriza primeiro a da tranquilidade. Tá. Quando ela passar dos 50%, eu vou começar a transbordar para as outras duas. Tá. Mas ela tem que ser a prioridade. Tá? Depois eu tenho a minha caixinha que eu vou deixar para aposentadoria, para o futuro. Ou seja, vou fingir que eu não tenho esse dinheiro. Vou fingir que eu não tenho. Ele e tá é onde, estruturando lá atrás. isso, e é onde eu posso tomar mais risco, porque eu tenho tempo ao meu favor. Certo? Certo. E depois eu vou trazer uma reserva, uma caixinha dos meus sonhos. Aí é tudo que eu quero realizar. É uma casa que eu quero comprar, é o Tá. carro que eu quero trocar, é uma viagem que eu quero fazer, uma especialização que eu quero fazer, é o filho que eu quero ter, sabe? Ah, eu não quero ter filho, mas quero ter cachorro, quero tratar o cachorro bem. Pode ser gato, é Sim. o teu sonho. Cada um tem o seu, ponto. Eu não preciso julgar, Sim, porque sim. é pessoal, é individual, cada um tem o seu, acabou. Porque se a gente tem tanto acesso à informação hoje você pode se tornar médico sem ir para a faculdade. Vou melhorar minha frase. Você pode adquirir o conhecimento de um médico, você não vai se Certo. tornar médico, né? É, Adquirir o conhecimento de um médico sem ir para a faculdade. certo? Tudo. Uhum. Você consegue. Beleza, né? E aí, por que o brasileiro ainda, eu conheço gente que guarda dinheiro em casa. Aham. Oh, tem um Em monte. casa. Tem um monte. Por que o brasileiro ainda guarda dinheiro no colchão e guarda dinheiro na poupança? Desconhecimento. É desconhecimento. Falta de interesse em conhecer ou saber. Ou, muitas vezes, não acreditar nas pessoas e no que falam por experiências passadas. Né? A gente tem que dar graças a Deus da existência de um senhor chamado Fernando Collor de Mello. Graças a ele, o sistema financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Os Estados Unidos vêm para cá constantemente aprender. Então quer dizer que se trocar o governo, igual, né? O Brasil tem Uhum. esse costume, ou essa postura, né? De trocar o lado do governo. A gente viu isso nos últimos anos. E isso, então, não interfere nessa segurança do meu dinheiro no mercado financeiro. Não interfere. Né? O sistema financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Inclusive, por anos, o Banco Central brasileiro ganha como o melhor Banco Central do mundo. Na pandemia agora, deu lição para o mundo todo. Né? Não é à toa que a gente é a primeira economia a baixar os juros, né? Enquanto outros ainda estão subindo os juros. Né? Então, a gente fez o dever de casa, claro que com muita dor. Né? A gente fez na reação para corrigir dores Sim. lá de trás, que fizeram muito errado. Mas se a gente não tivesse tido aquela dor, talvez a gente não tivesse corrigido. Né? E não estivesse no patamar que estamos agora. Né? Então, o sistema financeiro brasileiro é extremamente seguro. Então, podemos investir. Então, tendo a consciência disso, então a gente já começa a investir. E saber que dinheiro parado, a gente já está perdendo. Tá? Porque o nosso dinheiro está rendendo negativamente. Porque todo dia ele está sendo corroído pela inflação. Né? Então, a gente precisa, no mínimo, corrigir essa inflação. Né? Então, quem faz o acompanhamento comigo, quem faz a consultoria comigo, eu ensino toda essa parte de ciclo econômico, como que funciona a inflação, decifro todas as sopas de letrinhas. Né? E também mostro todas as armadilhas que o mercado prega. Principalmente para ele não acreditar em falácias. Porque o brasileiro também acredita em milagre. Acha que ganhar dinheiro com o mercado financeiro é fácil? Não é à toa que aqui é o paraíso das pirâmides, né? Aí que entra a história do day trade, né? De pessoas que você tá ali olhando no Instagram, estão fazendo promoções de joguinho, de apostas. Né? Jogo Vai do lá tigrinho. e deposite tanto, jogo do tigrinho. Bota tanto ali, amanhã você... Cara, esses dias Golpe eu do vi... Pix. Golpe do Pix. A pessoa, não, me manda tanto, que daí eu vou te devolver tanto. Manda tanto, devolvo tanto. Na terceira não volta. Eu falei, cara, como que tem alguém que cai nisso? Pra quem tá assistindo a gente no YouTube, ou escutando no Spotify, eu vou recomendar mais uma vez aqui, a gente vai botar na tela, pra quem tá no YouTube, @TedInvest. Quem for seguir, e que se fosse você que tá nos assistindo ou escutando, seguiria, o Leonardo, o que a pessoa encontra lá na tua principal rede social, né? Se ela hoje tá querendo começar a investir, ou se ela já começou a investir, o que ela vai encontrar lá nessa jornada contigo? Se ela entrar nas minhas redes sociais, ela vai encontrar um pouco mais de mim,
conhecer um pouco mais quem é o Leonardo, quem é o profissional, quem é o pai, quem é o marido que está ali, né? Porque eu não sou somente o profissional de investimentos, eu também sou pai, sou humano, né? Vai encontrar também algumas dicas, orientações do que acontece no mercado de investimentos, interpretações sobre a economia, a minha visão sobre o cenário econômico, né? E também como investir melhor, né? Maneiras de investir melhor e não cair em armadilhas que o mercado financeiro prega. Sim. Né? Porque o mercado financeiro ele quer o quê? Ganhar dinheiro. Ponto. Né? É só a gente fazer uma distinção. Quem fala de investimento na vida das pessoas? Hoje a gente pode resumir em 3 profissionais. O funcionário do banco, o gerente do banco, Sim. ele é funcionário de quem? Do banco. Do banco. A Quem meta paga dele ele? é do banco. Quem paga ele? O banco. Ele recebe de quem? Do banco. Então ele cumpre metas do banco, ele não cumpre as metas e os objetivos do cliente, do Eduardo que está lá investindo. Sim. Né? Depois ele vai encontrar a figura do consultor de investimentos, né? Que é um funcionário de uma corretora. Né? O assessor de investimentos. Né? O assessor de investimentos. O assessor de investimentos ele é o funcionário de uma corretora. E o assessor ele é remunerado de que maneira? Comissionamento sobre produtos. Por isso que é muito importante a gente conhecer primeiro quem é o assessor. Quem é ele na vida real. Qual é o caráter dele. Não adianta ele ser gente fina. Ele é legal, bacana. Ele é tão legal, né? Ele é tão legal. Comprei título de capitalização aqui para. Ele paga um café pra mim aqui, ó. A água dele é uma Evian. Aquela Evian é cara. O dinheiro sai de algum lugar, normalmente é do seu bolso. Né? Então, assim, primeiro escolha pelo caráter da pessoa, pelo histórico daquela pessoa. Porque ele pode ter um conflito de interesse de te ofertar um produto que tem um comissionamento maior para priorizar o bolso dele. Sim. Afinal, ele tem as contas dele para pagar. E você tem um terceiro tipo de profissional, que é o consultor de investimentos. Esse, por legislação, por regras da CVM, ele não pode ter vínculo a bandeira nenhuma. Ele tem que ter vínculo exclusivamente com o cliente. E poucos conhecem essa figura do consultor de investimentos. Então o foco dele, diferente dos outros dois, ele é de maneira genuína com o cliente. Com o cliente. Ele está comprometido com entregar os objetivos do cliente. Tanto que se o cliente não tiver os seus objetivos entregues, ele pode cancelar o contrato a qualquer momento. E esse terceiro papel é o seu hoje, de atuação. Hoje eu também faço o perfil de consultoria de investimentos. Também Sim. sou consultor de investimentos. E para fazer a tua propaganda para quem está nos escutando, esse podcast está sendo gravado e ele também vai ao ar em 2024. Quais são hoje as consultorias ou as mentorias que estão disponíveis para quem quer acessar, né, e chegar mais perto da riqueza? Perfeito. Hoje eu atuo com 3 canais de consultoria. Uma é uma consultoria única. Então, ou seja, ele marca um horário comigo para a gente conversar naquele momento sobre a carteira dele, dar uma orientação. Então, funciona como se fosse uma consulta médica. Ele vem aqui, fala os sintomas que ele está tendo, Sim. eu indico o tratamento e ele segue ou não o tratamento. Né? Afinal, todo paciente ele tem autonomia de seguir ou não o tratamento proposto pelo médico, certo? Então, basicamente, eu cuido do órgão mais importante do corpo humano, que é o bolso. Né? Beleza. O segundo é aquela pessoa que quer fazer sozinha, né? Que quer fazer sozinha, mas quer ter o conhecimento, o empurrão inicial, não quer cair nessas armadilhas, então eu ensino ela como é a minha forma, como eu mesmo faço para mim e para os meus clientes, né? E ensino ela todo o passo a passo de como fazer análise de mercado, como construir uma carteira de sucesso e como atingir os objetivos independentemente do perfil de risco. Né? E o terceiro é eu fazer a própria gestão, a gestão de ativos dos clientes. Né? Mas hoje eu só aceito poucos clientes. Né? Hoje eu atendo em torno de 10 famílias, né? E eu só aceito patrimônios superiores a 4 milhões. Né? Então, para ter a minha gestão, Sim. aí a gente tem que conversar acima de 4 milhões. Legal, muito bom.
Então, eu costumo dizer para quem vem aqui ao podcast de que esse é um projeto que ele entrou para o planejamento estratégico da minha empresa em 2020 e com a pandemia a gente precisou reposicionar muita coisa e o projeto veio ao ar em 2024, né? E nasceu na hora que era para ele nascer. Esse era o momento, esse é o 8º episódio. Eu costumo dizer que eu trago mentorados, parceiros de negócio, meus mentores também trago, né? E pessoas que são referência na área para a gente ter como inspiração para o nosso próximo passo. Viver de propósito, viver em prosperidade, viver com dinheiro, né? O nosso empreendedorismo. E uma coisa que eu não abro mão é a sinergia de princípios. Pessoas que estão ligadas nos mesmos princípios, não exatamente na mesma ordem de valores, mas uma sinergia de princípios que são pessoas que estão conectadas com isso. Se preocupam com pessoas, com os processos, com as entregas, com o resultado. E você é uma das pessoas que está sempre junto. Eu faço questão de estar sempre convidando. Então, te agradeço mais uma vez por estar aqui no podcast Propósito, no episódio 8. E 8 é o número da riqueza, não é? 8? Eu brinco desde a minha infância. Para mim, o 8 é perfeito. Né? De lado é o infinito. Né? E é justamente a riqueza. Eu trato o 8 como o ciclo, né? O ciclo de toda a economia que passa por os seus altos e baixos, o ciclo da nossa vida por altos e baixos, mas que ele é contínuo. Né? Então, adoro muito esse número. Legal. Obrigado. Eu vou devolver a palavra ainda para você encerrar também, mas agradeço a participação. Né? Nosso podcast, a ideia é que ele seja mais rápido para despertar algo poderoso dentro das pessoas. E aí sim, segue a gente no site, segue a gente no Instagram para aprofundar mais esse conhecimento. Então, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E quem quiser saber mais sobre investimentos, sobre o mercado financeiro, pode seguir o TED Invest. Lá eu vou trazer... Eu normalmente falo ali como Leonardo da Matos e eu tenho o personagem, o TED, que ele é um pouco mais direto. Ele é um pouco mais sarcástico nas colocações. Ele não tem a paciência que eu tenho. Ele não é o psicólogo que eu sou. Boa. Obrigado, Léo. Obrigado, TED. Né? Esse foi o nosso podcast Propósito na 8ª edição, 8º episódio. Até o próximo. Obrigado, até breve, pessoal. Valeu!